Brás e McLaren, juntas na jornada pelo conhecimento. Vamos inventar? Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Fázio, o GP às vezes é comigo mais uma vez. E hoje eu quero falar um pouco sobre a história da Fórmula 1. Não sobre a Fórmula 1 de hoje, até porque não tem assunto a Fórmula 1 de agora. 2018 meio que acabou, vamos admitir isso. Vamos aproveitar para pegar o embalo e falar sobre um piloto que hoje faria aniversário. Hoje, dia 20 de novembro, o Stefan Beloff faria 61 anos. Stefan Beloff nasceu em 20 de novembro de 57 e é um piloto que não é tão conhecido por quem não acompanha tanto Fórmula 1, mas por quem acompanha mais a fundo é um piloto que criou muitas dúvidas, deixou sempre uma interrogação nas nossas cabeças, porque é um piloto que poderia ter ido muito longe e acabou não indo. Para quem não conhece a história, o Beloff basicamente é um piloto que competiu na Fórmula 1 em 84 e em 85 pela Tyrrell. Foi em pouquíssimo tempo na Fórmula 1 porque em 85, no mês de 85, ele sofreu um acidente fatal. Ele estava competindo nos 1000 km de Spa-Francorchamps, ele corria de protótipos também e sofreu um acidente fatal na Road. Por isso que ele acabou não sendo conhecido, mas pelas poucas provas, pelas poucas amostras que ele pôde dar de talento na Fórmula 1, ele deixou uma impressão muito boa. Ele pode ser tranquilamente comparado com o Ayrton Senna, e isso fica muito evidente quando a gente pensa em qual foi a principal corrida do Stefan Beloff na Fórmula 1. Foi o GP de Mônaco de 84, aquele mesmo GP de Mônaco em que o Senna colocou a pressão do Prost, os dois brigaram pela vitória, até que a bandeira vermelha foi assinada porque estava chovendo muito, porque, claro, essa é uma corrida que sempre gera muito debate, mas porque teoricamente não tinha mais condição de corrida. Nessa mesma corrida, em que o Prost terminou em primeiro e o Senna em segundo, o Beloff foi terceiro. O Beloff, na verdade, muita gente diz que fez uma corrida até melhor que a do Senna, porque o Beloff largou no fim do pelotão e não cometeu qualquer erro, vinha com um ritmo muito forte, chegou até a terceira colocação e podia muito bem ter brigado pela vitória com o Senna e com o Prost se a corrida tivesse ido até o fim. Na verdade, mesmo que a corrida tivesse ido até o fim e o Beloff tivesse vencido, não ia adiantar nada, porque meses depois se descobriu que a Tyrrell do Beloff estava fora do regulamento, era um carro irregular, o Beloff foi desclassificado. E claro, quando a gente pensa em carro desclassificado, a gente fica meio com o pé atrás, mas não acho que esse é o caso de irregularidade que faz a gente duvidar do talento de um piloto. O Beloff, mesmo quando teve um carro regular, e esse foi o caso em 85, ele deixou claro para quem acompanhava a Fórmula 1 que ele podia ir longe. Ele deixou claro que ele podia trilhar esse mesmo caminho que o Senna viria a trilhar. Esse caminho de conseguir resultados por uma equipe mediana, no caso do Senna Toleman, depois ir para uma equipe um pouco maior como a Lotus e depois alcançar o ápice numa McLaren, no caso do Senna conquistando 3 títulos mundiais. O Beloff, muito por ter como ponto em comum com o Senna essa velocidade, essa agressividade, essa agressividade até um pouco além do que o bom senso recomendaria, sempre deixou claro que ele podia também trilhar esse caminho, seguir esse caminho e um dia chegar numa McLaren da vida, numa Williams, numa Ferrari da vida e conseguir ao menos um título mundial. A gente está entrando um pouco no campo da suposição, porque a gente nunca vai saber de fato o que poderia acontecer com o Beloff. A gente já teve outros bons pilotos na Fórmula 1 que não conseguiram o nível de resultado que o talento indicava que seria possível, mas a gente, pra mim pelo menos, sempre fica a sensação de que o Beloff foi um verdadeiro desperdício. O Beloff foi um piloto que ele poderia ter sido muito importante para a Fórmula 1. Quando a gente pensa naquele quarteto de pilotos dos anos 80, quando a gente pensa no Prost, quando a gente pensa no Mansell, no Senna e no Piquet, esse quarteto poderia muito bem ter sido um quinteto. Se o Beloff tivesse sido um piloto como o Senna foi, ele automaticamente teria sido um pouco Schumacher também. E essa minha afirmação pode parecer não fazer muito sentido, mas ela faz. Porque o Beloff, ele era alemão, e a Alemanha, até ali os anos 80, era um país pouco importante para a Fórmula 1. A Alemanha tinha vencido algumas corridas com alguns pilotos, mas nunca tinha sequer vencido um título. Principalmente nos anos 80. Nos anos 80 teve uma seca inacreditável de pilotos alemães na Fórmula 1. E o Beloff, com o talento dele, ele poderia ter sido o cara que muda esse jogo. Acabou não sendo, quem foi esse cara foi o Schumacher. E aí a gente pensa, imagina um cara com a trajetória do Senna,
e com a importância que o Schumacher viria a ter para a Fórmula 1 na Alemanha. Esse é o tamanho da dimensão que o Beloff poderia ter tido para a Fórmula 1. E ainda mais lembrando que o Beloff, no auge dele, esse auge viria ali no fim dos anos 80, começo dos anos 90, e também pensando do ponto de vista de um período histórico, seria um momento muito significativo, porque é justamente quando as Alemanhas se reunificam, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental no fim da Guerra Fria. Então seria uma coisa muito legal de acompanhar a Alemanha ter esse tipo de herói nacional em um momento tão importante para isso. É uma pena que a gente nunca de fato vai ter respostas para essas perguntas. A gente não sabe de fato se o Beloff poderia ter os atributos do Senna, no sentido de que, por exemplo, o Senna se tornou um piloto mais contido com o passar dos anos. A gente não sabe se o Beloff passaria por esse mesmo processo, a gente não sabe se o Beloff talvez fosse só como o Mansell, no sentido de passar a carreira inteira tendo só a velocidade como principal característica. A gente também não sabe com certeza se o Beloff teria para a Alemanha a importância que o Schumacher teve, no sentido de virar um herói nacional, de fazer história como o Schumacher fez nos anos 90 e 2000. São verdadeiras interrogações, é uma verdadeira lástima para a Fórmula 1 que a gente nunca tenha essas respostas. Porque o Beloff seria um cara muito interessante de ver, de desenvolver a carreira. Seria muito interessante ver esse cara colocando o nome dele na história da Fórmula 1. Infelizmente nunca vamos de fato ver isso, mas não custa nada aproveitar esse aniversário dele, essa data importante para as pessoas para os fãs do Stefan Beloff, e fazer, digamos, essa homenagem para ele nessa data importante. Tá certo, gente? GP às vezes vai ficando aqui. Boa noite para você, se você estiver vendo esse vídeo de noite, e até a próxima. Tchau! Se você escolhe tudo que você quer na sua vida, por que não escolher como você quer o seu seguro? Com a Use você só paga pelo que contrata. Ouse escolher. Use é auto, residencial e vida. É seguro tipo você.